Oi, pessoal do primeiro ano. Na verdade, essa aula pode ser para segundo e para o terceiro também. Eu resolvi fazer um vídeo, então, né, para explicar um pouquinho sobre a notação científica. Resoluções, né, de problemas com notação científica, que é algo que lá no terceiro ano, às vezes, o aluno tem dúvida, tá? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem e entendam um pouquinho da aula, tá? Então, vamos começar, então, o estudo da notação científica. É a representação, então, de um número, de números grandes ou números muito pequenos, usando a potência na base 10. Ok? Então, o que é a notação científica, pessoal? A notação científica é uma forma de representar números ou muito grandes ou muito pequenos, tá? Então, ela é baseada no uso da potência de base 10. Vantagens do uso da notação científica. Escrever um número na notação científica tem algumas vantagens, né? Ou o número é muito grande ou ele é muito pequeno, fica mais fácil para nós escrevermos eles. Então vamos lá. Os números muito grandes ou pequenos podem ser escritos de forma mais abreviada. Também a utilização de computadores ou máquinas de calcular é a notação de uso regular e torna os cálculos mais rápidos e fáceis de serem realizados. Então vamos ver. Uso da escrita em notação científica. Pessoal, então, sempre é um número vezes 10 no expoente, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Esse número sempre vai ser um número entre 1 e 10, ok? Sempre vai ser um número entre 1 e 10, ou seja, de 1 ao 9, tá? Vezes 10 e aqui em cima vai o expoente. Esse expoente pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando que o expoente é positivo? Quando o número é muito grande, o expoente é positivo, ou seja, 3 milhões. Então, o expoente vai ser positivo. Ou quando o número ele é divisível, dividido por muito, por 1000, por 2000, por 3000, então ele se torna um número pequeno, então o expoente vai ser negativo. O número pequeno é menor que zero, tá? Então, vamos ver. Exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho 3 vezes 10 na 3. Ó, o número está entre 1 e 10, 3, né? Vezes 10 é a base. Significa que esse 3 é multiplicado por 10 3 vezes, ou seja, é 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Então, 3 vezes 1000 é 3000, ok? Então, eu represento o número 3000 em notação científica. 3 vezes 10 na 3 é a mesma coisa que 3.000. Assim como 3 vezes 10 na menos 3. O que significa isso? Significa que esse 3 ele é divisível por 10 3 vezes. Então, isso é como se fosse 3 dividido por 1.000. Né? É 10 vezes 10 vezes 10, 10 na menos 3. Então, fica 3 dividido por 1.000, fica 0,003. Ok? Então, como é um número pequeno, ó, 0,003. Se eu quiser colocar em notação científica, eu posso vir com a vírgula 1, 2, 3 casas lá atrás do 3. Quantas casas eu tive que vir para a direita? 3 casas. Então, como o número começa por 0, um expoente é negativo. Então, aqui vai a regra, tá? Então, usa-se um expoente positivo quando nós estamos a representar um número de grande ordem de grandeza e expoente negativo quando estamos a representar números de pequena ordem de grandeza. Então, vamos ver. Operações com número em notação científica. Ó, na adição, como eu faço para somar então? Para eu somar, ó, 6 vezes 10 na 3 com 8,2 vezes 10 na 2, eu primeiro, para fazer essa soma, eu sou obrigada a botar o 10, o expoente que está aqui em cima do 10, ele tem que ser igual dos dois lados, para eu poder somar os números da frente, tá? Então, como é que eu faço para esse 10 na 2 ficar 10 na 3? Para o 10 na 2 ficar 10 na 3, eu vou com a vírgula uma casa para a minha esquerda. Se eu for com a vírgula está entre o 8 e o 2. Se eu for com a vírgula uma casa para a esquerda,
Daí eu aumento um expoente aqui. Então ficaria, ó, 6 vezes 10 na 3, 6 vezes 10 na 3, mais 0,82. Por que 0,82? Porque eu precisei voltar uma casa para a esquerda para poder acrescentar um expoente para ficar esse 10 na 3 igual a esse 10 na 3, para eu poder somar os números da frente. É assim que se trabalha a adição, ok, gente? Então eu faço 6 mais 0,82. Agora eu posso somar, porque eu tenho 10 na 3 aqui e 10 na 3 aqui. Eu só posso somar ou subtrair números em notação científica se eles tiverem o mesmo expoente na base 10. Então vamos lá. 6 mais 0,82 dá 6,82 vezes 10 na 3, tá? Então, na verdade, gente, ó, é para facilitar o meu cálculo, tá? Mas esse número 6,82 vezes 10 na 3 significa que 6,82 ele é multiplicado por 10 3 vezes, ou seja, esse número aqui seria 6.820, ok? Então, ó, só para recapitular, na adição ou na subtração em números em notação científica na base 10, tá? O expoente tem que estar igual nos dois lados, ó. Para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo. Como aqui está 10 na 2, ó, e aqui estava 10 na 3, eu não posso somar enquanto eu não deixar esse 10 na 2 igual ao 10 na 3 ou esse 10 na 3 igual a 10 na 2, para poder somar, tá? Porque os expoentes têm que ser iguais. Então, eu precisei andar uma casinha para a esquerda. Uma casinha para a esquerda me possibilita aumentar um expoente. Era 10 na 2, mais um expoente, ficou 10 na 3. Ó, eu fui com a vírgula que estava entre o 8 e o 2, passei para frente do 8, ficou 0,82. Assim eu podia somar, ó, porque esse 10 na 3 está igual aqui, então eu posso somar o 6 com 0,82. Ok, gente? Então vamos ver. Agora vamos ver a subtração. É a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, também, quando eu quero subtrair números, ó, que estejam na base 10, né? Estejam em notação científica na base 10, é necessário que o expoente das duas potências de base 10 seja o mesmo. Os expoentes aqui e aqui tem que ser igual, senão eu não posso nem somar os números da frente e nem subtrair, tá? Só posso fazer isso quando os expoentes forem iguais. Então, aqui tá 10 na 3 e aqui tá 10 na 2. Então, novamente, como é que eu faço esse ficar 10 na 3? Eu ando uma casa para frente. Se eu pegar a vírgula e colocar lá na frente do 8, uma casa para a esquerda é o suficiente para aumentar um expoente aqui. Então, fica 0,82 vezes 10 na 3. Agora, eu posso somar ou subtrair. Eu pego o 6, subtraio do 0,82 e deixo o 10 na 3 sempre igual, tá? Não posso mexer nisso aqui por enquanto. Então, 6 menos 0,82 dá 5,18 vezes 10 na 3. Ou seja, esse 10 na 3 ele acompanha até o final do cálculo. Então, esse número está em notação científica. Eu tenho um número que vai de 1, então 1 a 9 na frente, vezes 10, duas casas após a vírgula é o suficiente para mim, vezes 10, e o expoente na base 10 é 3. Como é que eu transformei 10 na 3? Eu andei uma casa para a esquerda e somo um expoente. Se eu voltasse uma casa para a direita, eu iria subtrair um expoente, tá? Ok. Vamos ver agora o exemplo da multiplicação e depois da divisão. Eu acho bem mais simples, porque eu não preciso transformar os expoentes iguais para resolver uma multiplicação em notação científica, na base 10. Então, multiplicando os números sem expoente, nós mantemos a potência na base 10 e somamos os expoentes. Ou seja, eu sempre digo para o meu aluno, isso aqui é uma multiplicação com números na potência 10. Então, eu posso multiplicar os números da frente e somar os expoentes. Por que antes eu não podia? Porque antes não era multiplicação aqui, ó. Era uma soma ou uma subtração. Daí eu não posso somar os expoentes e nem subtrair. Eu preciso deixar eles na mesma base, com o mesmo expoente para poder somar ou subtrair, tá? Então, aqui na multiplicação, eu tenho, então, ó, 6 vezes 10 na 13 é a mesma coisa que 6.000, tá? É 6 vezes 1.000. É 6 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Tá, então eu tenho 6 vezes
8,2, eu multiplico os números da frente e posso somar os expoentes porque é uma multiplicação. 6 vezes 8,2 dá 49,2 vezes 10. 10 na 3 com 10 na 2, somando os expoentes, fica 10 na 5, ok? Então, ó, 49,2 vezes 10 na 5. Eu multipliquei os números da frente e somei os expoentes. Tá, um número em notação científica só pode ter um número na frente da vírgula. Então, por isso, eu vou pegar essa vírgula que está entre o 9 e o 2 aqui, 49,2, e eu vou colocar uma casa para minha esquerda. Quando eu faço uma casa para a esquerda, eu somo um expoente. Então, aqui estava 49,2 vezes 10 na 5. Eu tirei a vírgula entre o 9 e o 2 e coloquei entre o 4 e o 9. Se eu andei uma casa para a esquerda, eu acrescento um expoente aqui. Então, o resultado final em notação científica fica 4,92 vezes 10 na 6, ok? Ó, multiplica-se os números da frente e soma-se os expoentes, tá? E no final eu ajeitei o número para ficar bem certinho em notação científica. Na frente da vírgula só pode ter um número de 1 a 9, tá? Vezes 10. Como eu andei uma casa para a esquerda, eu acrescento um expoente. Se eu tivesse andado 2 casas para a esquerda, acrescentava 2 expoentes, tá? 3 casas para a esquerda, 3 expoentes. A mesma coisa se eu voltasse na direita, eu subtraía um expoente. Então, vamos ver aqui. Na divisão, então. Na divisão, com potência de 10, tá? Divide-se os números da frente e subtrai-se os expoentes. Essa é a regra, né? Dividimos os números que estão sem expoente e mantemos a potência na base 10 e subtraímos os expoentes, ok? Então, 6 dividido por 8,2 vezes 10 na 3, dividido por 8,2 vezes 10 na 2. Então, 6 dividido por 8,2 dá 0,73. Ó, divide-se os números da frente, subtrai os expoentes. Mas sempre vai ser o expoente que está em cima menos o que está embaixo, tá? Então, ficou 0,73 vezes 10 na 3 menos 2 dá 1, ok? Então, fica 0,73 vezes 10 na 1. Para colocar o número em notação científica bem certinho, lembra? O número que está na frente da vírgula tem que ser um número de 1 a 9, tá? Então, não pode ser 0. Então, para eu deixar 7,3, um número que seja de 1 a 9, eu volto uma casa para a direita. Se eu volto uma casa para a direita, eu diminuo um expoente, ok? Então, vai ficar 7,3 vezes 10. Era 1 menos 1, fica 10 na 0, ok? 7,3 vezes 10 na 0 é a mesma coisa que 7,3, porque 10 na 0, qualquer número no expoente 0 vale 1. Então, esse resultado aqui ficaria só 7,3, ok? Então, ó, recapitulando. Divide-se os números da frente e subtrai os expoentes. 6 dividido por 8,2 dá 0,73. 10 na 3 menos 10 na 2 fica 10 na 1, né? 3 menos 2 dá 1. Como eu não posso deixar 0 na frente, eu tenho que deixar um número entre 1 e 9, eu volto uma casa para a direita. Quando eu volto uma casa para a direita, eu subtraio um expoente, ou seja, eu tenho um expoente na menos 1. 10 na 1 com o menos 1 daqui vai ficar 10 na 0. Todo número elevado ao expoente 0 é 1, então vai ficar aqui o resultado 7,3 vezes 10 na 0, que é 7,3. Ok, pessoal? Tá, então comparação de números escritos em notação científica. No caso dos expoentes serem positivos, quando os expoentes são diferentes, o número maior é aquele cuja potência de 10 tiver maior expoente. Então, vamos ver isso na prática, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 4,5 vezes 10 na 5, ele é maior do que 9,6 vezes 10 na 3.
Então, por que ele é maior? Porque 10 na 5 é maior do que 10 na 3. 10 na 5 é 100.000, né? E 10 na 3 é 1.000. Então, lógico que esse número é maior do que esse, tá? Porque o 5, o expoente 5 é maior que o expoente 3, ok? Quando os expoentes são iguais, o número maior é aquele cujo número escrito antes da potência de 10 é maior. Então, por exemplo, ó, 7,5 vezes 10 na 5 e 5,6 vezes 10 na 5, qual o número que é maior? Como eles têm o mesmo expoente, 10 na 5 e 10 na 5, que é 100.000, né? O 7,5 é maior que o 5,6. Então, 7,5 é maior que 5,6. No caso de expoentes serem negativos, tá? Quando os expoentes são diferentes, o número maior é aquele cuja potência de 10 tiver maior expoente. Então, aqui, ó, por exemplo, 4,5 vezes 10 na menos 5, tá? É menor do que 9,6 vezes 10 na menos 3. Ou seja, os expoentes são diferentes, tá? E o número maior é aquele cuja potência de 10 tiver maior expoente. Ok? Então, aqui, ó, o menos 5 é menor do que o menos 3, tá? Então, fica assim o resultado. Então, aqui, ó, quando os expoentes são iguais, o número maior é aquele cujo número escrito antes da potência de 10 é maior. Então, eu tenho aqui, ó, expoente igual, expoente igual. O 7,5 é maior do que 5,6. Então, essa 7,5 vezes 10 na menos 5 é maior do que 5,6 vezes 10 na menos 5. Ok? E o que significa esse 10 na menos 5 aqui, ó? Significa que o 5,6 está sendo dividido por 100.000, ou seja, 5,6 dividido por 10, 5 vezes, 100.000, por isso que é um número tão pequeno. Quando o expoente é negativo, o número é muito pequeno, tá? Aqui nós temos uns exercícios, então, ó, pessoal, se vocês quiserem copiar para fazer depois, ó, já tem a resolução. Mas é bom copiar, tentar resolver e depois espia o que ficou certo ou errado ali, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho 234,75. Para eu colocar esse número em notação científica, tenho que ir com a vírgula lá entre o 2 e o 3, porque só pode estar na frente da vírgula um número que vai de 1 a 9, né? Então, se eu andar com a vírgula lá no 2, eu andei duas casas para frente, né? Então, olha aqui, ó. Tava aqui a vírgula, né? 1, 2. Então, esse número vai ficar 2, eu geralmente não copio todo o número, eu copio só duas casas após a vírgula, é o suficiente, tá? Podia ficar 2,34 vezes 10 na 2, ou seja, 234,75 é a mesma coisa que 2,34 vezes 10 na 2. Ou seja, esse 10 na 2 quer dizer que esse número é multiplicado por 10 vezes duas vezes, então vezes 100, né? Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. 695.000, vou colocar esse número em notação científica. Quando o número não tem vírgula, subentende-se que a vírgula está no último número. Então, quantas casas para chegar entre o 6 e o 9? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, fica 6,95 vezes 10 na 5. Expoente positivo porque o número é grande. Quando eu ando para a minha esquerda, o expoente é positivo. Quando eu volto, vai diminuindo o expoente. Quando eu volto da esquerda para a direita, vai diminuindo. Por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó. 0,00075. A regra é, eu vou até o primeiro dígito do número diferente de zero. Qual é o primeiro dígito diferente de zero? É o 7, né? Então, eu vou com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas para chegar até o 7. Então, vai ficar 7,5 vezes 10. Quantas casas eu andei para chegar? Quantas casas eu andei para a direita para chegar lá no 7? 1, 2, 3, 4. Então, ficou 7,5 vezes 10 na menos 4. Menos 4 porque esse número ele é muito pequeno, é 0,0075.
Daqui até chegar no 7 foram 4 casas, então são 4 expoentes negativos, tá? Tá, então aqui, ó, aqui é a mesma coisa, 0,00565. Para colocar esse número em notação científica, eu vou com a vírgula até o primeiro dígito diferente de zero, porque o número sempre tem que ser de 1 a 9, tá? De 1 a 9. Então, eu vou com a vírgula até chegar no 5. Não na frente do 5, você não vai ficar 0,5, né? A vírgula. Vai ser atrás do 5. 1, 2, 3. Deu 3 casas para minha direita. Então, são 3 expoentes negativos, né? Então, são 3 expoentes negativos. O 3 negativo. Então, dá 5,65 vezes 10 na menos 3. Menos 3 porque o número é menor do que zero. Eu vim 1, 2, 3 casas para chegar até o dígito 5. Então, o expoente é menos 3, tá? Aqui o expoente é positivo porque o número era maior que zero, era um número grande. Então, eu fui para a esquerda, expoente positivo. Venho para a direita, expoente negativo, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Estão vendo que tá 673 vezes 10 na menos 15. 673 vezes 10 na menos 15. Eu tenho menos 15 aqui. E o número não está em notação, tá 673. Tem que ser um número de 1 a 9. Então, eu vou com uma vírgula, 1, 2, até chegar no 6. Quantas casas eu tive que andar até chegar no 6? 2 casas. Eu passei o 3, passei o 7. Coloco a vírgula. São 2 expoentes positivos para chegar lá no 6. 2 expoentes positivos com menos 15 vai ficar menos 13, tá? Vai ficar 6,73 vezes 10 na menos 13. Por quê? Quando eu ando para a esquerda, o número de casas que eu andar para a esquerda é o número de expoentes positivos. Eu andei aqui, ó, 1, 2 casas para a esquerda. Foram 2 expoentes positivos. Com menos 15 mais 2 dá menos 13, tá? Então, esse número não estava em notação científica. Estava na potência 10, mas não em notação científica. Para eu colocar, então, vou até o primeiro dígito lá da frente, número de casas que eu andei, para a esquerda, 2. Então, 2 expoentes positivos. Com o menos 15 que eu tinha, 2 menos 15, menos 13, ok? Espero que vocês tenham entendido e gostado um pouquinho da aula. É um pouco confuso, sim, mas se vocês pegarem os exercícios e refazerem, olhando os resultados, tentando depois, tenho certeza que vocês conseguem, tá? Obrigada!